Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live com o nosso quadro Smart Flip. E hoje a gente vai receber aqui um super convidado e vai ser muito legal ele compartilhar a experiência que ele tem. Ele é um investidor de house flipping, vai enviando esse aviãozinho aí para seus colegas, envia aí para 3 pessoas. A live de hoje nós vamos falar sobre como encontrar imóveis desvalorizados. E hoje a gente vai trazer aqui o Carlos da Morada. Ele é um investidor de house flipping lá de BH. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de conhecer os imóveis que ele faz. E eu convidei ele para estar aqui hoje compartilhando com a gente a experiência dele, como que ele faz, como que ele identifica essas oportunidades. As pessoas sempre me perguntam, né? Carla, o que a gente tem que fazer? Onde eu encontro esses imóveis valorizados? Existem imóveis valorizados em leilão, que a gente garimpa no leilão, mas também existem outras formas e é isso que a gente vai passar aqui um pouquinho para vocês hoje. Tudo bem? Meu xará, gente, ó. Exatamente. Em imóveis de house flipping também. O Carlos, ele é de BH, já vou se apresentar um pouquinho, tá? Ele é de BH, ele é investidor em imóveis de house flipping. E hoje eu convidei ele aqui, ele se dispôs a estar aqui com a gente para ensinar e compartilhar um pouquinho da experiência, né, Carlos? Conta um pouquinho para a gente essa história. Primeiramente, É isso mesmo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar o convite, véspera de feriado, prontamente se disponibilizou aí para estar aqui com a gente nessa live. Legal. Não, é um prazer enorme estar aqui falando com você e muito bom ver que temos aí tantas pessoas interessadas em entender um pouco mais sobre como fazer essas reformas lucrativas, né? Já estamos batendo aí 65 visualizações. Muito É bom. isso aí. Quem quer crescer, quem quer ganhar dinheiro, não tem que escolher data, horário, não. Tem que realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer. Mas, comentando um pouco, Carla, eu trabalhei como executivo, né, em algumas empresas, passando por várias áreas, vários lugares do país. E mais recentemente eu queria empreender, eu fundei a Morada, né, que é a empresa da qual eu sou sócio proprietário, que tenho esse objetivo de trabalhar com imóveis estressados. Tanto imóveis de house flipping, que vai ser o objetivo da nossa conversa agora, quanto imóveis para retrofit, prédios e também imóveis de leilão. Né? Então, é esse o propósito da Morada, atuar com esses imóveis estressados. A Morada existe há 3 anos e a gente tem esse enfoque de fato de fazer house flipping. Até então, trabalhando aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas nós temos um sócio também, através de uma joint venture no Rio de Janeiro, que faz a mesma coisa, e a gente troca bastante figurinha. Entre nós e a empresa do Rio, já foram mais de 300 imóveis flipados, então é um volume bastante bacana já. Opa, bastante bacana, um resultado expressivo, né? E em 3 anos. Isso. No Rio, a operação já roda há mais tempo, há quase 10. Mas em Belo Horizonte, são 3 anos de operação. Legal. E conta pra gente como que você, assim, a principal pergunta aqui no meu Instagram, como que eu encontro esses imóveis? Como que a gente encontra? Bom, eu vou tentar separar aqui a resposta em duas, tá? Para deixar um pouco mais fácil de compreender. Bom, que é muito importante que eu acredito, né, que vocês entendam, que eu acho que vale a pena, que é o ponto central na identificação desses imóveis. Gente, é um negócio de volume, de transpiração. Tem que procurar muito para encontrar. Então, eu acho que isso é fundamental de entender. Nas minhas métricas aqui, em média, eu negocio 200 imóveis para comprar um. Eu estou dizendo isso, o número real, para que vocês entendam que a gente tem que encontrar. Não é. Tem que transpirar, tem que se dedicar bastante, porque, como eu disse, é um negócio de volume. Então, eu acredito que identificando os imóveis nos perfis corretos, e aí a gente vai falar um pouco mais disso, cabe a nós abrir essa negociação com esses vendedores, com esses corretores, e conduzir essas negociações pelo tempo que forem necessários, e da quantidade que forem necessárias. Eu estou observando aqui que tem imóveis nossos que levam um ano e meio de negociação. Então, eu acho que, inclusive, a semana passada a gente comprou um imóvel que estava exatamente nessa condição, 1 ano e 2 meses de negociação. Então, eu acho que entender isso é muito importante. E aí, como é que a gente
tentou endereçar isso. Sendo uma empresa, né, tendo uma equipe, tendo estrutura um pouco maior, a gente fez uma tecnologia para isso. Criamos um algoritmo que precifica esse imóvel, né, considerando quanto ele vale para vender, quanto será uma reforma para aquele imóvel, com certo grau de precisão, de maneira automatizada, e isso faz com que a gente, né, tendo já a taxa de retorno que a gente espera, que a gente tenha, né, desse algoritmo o resultado de quanto nós poderíamos pagar. Então, através disso, a gente, em muito pouco tempo, em alguns segundos, a gente tem esses valores centrais da viabilidade para poder abrir essa negociação e permitir que a gente tenha muitos imóveis em negociação em paralelo. Foi como a gente endereçou o problema. Como eu faria, né, de maneira menor, se fosse necessário, sem ter uma equipe para fazer isso, sem ter uma tecnologia? Eu acredito que o melhor caminho seja... Carla, se quiser me interrompendo... Não, eu não quero cortar o seu raciocínio. Pode tá falar. Eu acredito muito que, até vale dizer, né, gente, esse é um mercado muito consolidado nos Estados Unidos, o mercado de house flipping. 7 em cada 10, 100 imóveis vendidos nos Estados Unidos são imóveis flipados. Então, eu acredito que a estratégia que lá é conhecida como off-market, né, fora do mercado, seja o melhor formato para quem pretende operar sozinho, né, sem uma estrutura mais parruda. Como seria isso? Eu acho que buscar essas propriedades desvalorizadas nas plataformas, nos portais de anúncios, vai ser um pouco mais difícil, porque ali as oportunidades que surgem são muito rapidamente vendidas. Eu acho que a melhor oportunidade se encontra, como eu disse, no off-market, fora do mercado, no sentido de tentar identificar um imóvel antes de ele ir para o mercado. Sim. A gente, na Morada, faz isso através de corretores. A gente tem parceria com milhares de corretores em Belo Horizonte, no Rio, que nos Isso que é enviam importante, né, Carlos? Você tem que se comunicar e se relacionar com as pessoas. Olha, eu compro imóveis estressados. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, antes que ele vá para o mercado, né? Porque é o interessante do house flipping. Você viu que ele faz uma pesquisa profunda para saber o quanto ele pode pagar para poder lucrar. Então, o lucro do house flip está na compra, né? Se a gente comprar mal, não adianta. A gente não consegue ter liquidez no imóvel. Perfeito, Carla. Concordo totalmente com você. E aí, as outras maneiras de se viabilizar esse off-market, além do relacionamento, né, é através de domínio profundo de algumas regiões. Então, por exemplo, o flipper, ele pode escolher um bairro onde ele quer atuar, escolher alguns grupos de quarteirões, entender muito a fundo daquele cenário mercadológico, para que ele saiba, conversando com porteiros, conversando com vizinhos, com moradores daquela região, quais são os imóveis com eventual potencial que ainda não foram ao mercado. Imóveis cuja placa de anúncio, né, de venda, sejam de venda direta com o proprietário, ou que o flipper, ao conhecer muito bem aquela região, ele consegue perceber que aquele imóvel acabou de ser anunciado. Sim. Né? Então, eu acho que são as melhores formas de se encontrar um imóvel que ainda não está no mercado, porque se isso acontecer, eventualmente, ele já vai, ou se ele for uma oportunidade, ele será vendido muito rapidamente, né? E aí será uma competição, né, no que se chama de oceano vermelho, ou se ele não foi vendido muito rapidamente, significa que talvez não seja uma oportunidade tão boa assim. Até vale dizer, assim, eu tenho observado que com a popularização dos modelos, das ferramentas de precificação de imóveis automáticas, é similar a que a gente tem, por exemplo, o Quinto Andar tem uma, se eu não me engano, a Loft tem uma também. Você consegue estimular quanto vale o seu imóvel. Isso tem sido cada vez mais popular e não necessariamente tem boa exatidão. Então, é muito comum você ver imóveis que entram com preço errado no mercado, acima do que eles valem. E aí, esse cliente, esse proprietário, ele acaba tendo que esperar. Né? Ele fica com esse imóvel 6 meses, 1 ano anunciado, com pouquíssimas visitas, até perceber que ele precisa baixar esse preço. Então, é mais um motivo para se buscar esses imóveis fora do mercado, né, imóveis que não passaram por esse processo inflacionário. É o que eu gostaria de dizer. Querem que eu explore alguma coisa a mais? Por exemplo, que você gostaria de então, o preço anunciado para você, até foi a Lisa aqui que perguntou,
Uhum. você vai pelo preço anunciado ou você vai fazer a sua proposta? Por exemplo, como que você busca no seu, você tem um sistema, né? Isso. Mas digamos assim, os imóveis da plataforma. Você, Uhum. eu, como que você busca, como que você filtra eles? Vamos dizer assim, é pelo preço, é pelo valor, ou você tem as fotos ali, a gente vê mais ou menos aquelas características que a gente já vê que está desvalorizado, como Uhum. revestimentos antigos. Como que você precifica, como que você assim chama a sua atenção? Tá Esse bom. daqui eu consigo. Só para a gente entender um pouquinho aqui, porque assim, o pessoal que está aqui está começando, né? Então tá todo Aham. mundo assim, como que a gente consegue esses números, esses resultados? Então, só para poder ensinar o caminho certinho. Tá bom. Esses imóveis, a melhor forma de prospectá-los é realmente através do preço, né? Assim, um imóvel abaixo do valor de mercado já estará anunciado um pouco abaixo também do que se pede no mercado, então você pode começar filtrando por valor, né? Por menor valor, parte por eles. Esses imóveis, eles também terão uma condição de conservação muitas vezes óbvia, né? Está deteriorado, é uma cozinha antiga, aquelas cozinhas que se via 40, 50 anos atrás. Então, todos esses fatores, eles normalmente se casam para que esse imóvel seja efetivamente uma oportunidade. Mas, como eu disse, eu até então não tive nenhuma experiência de que eu comprei um imóvel pelo preço pedido. Não viabiliza, não viabiliza. Sim. Então, eu acho que o grande segredo está em precificar quanto se poderia pagar por esse imóvel e dar a proposta. E vai Sim. fazendo isso em grande escala até que alguns deles, assim, até que algumas dessas negociações comecem a prosperar. Porque, por exemplo, né, você tem aí um algoritmo que ele te fala, esse imóvel nessa região vale 2x. Aí você vai fazendo a conta de trás para frente, certo? Então eu posso pagar tanto nesse imóvel, gastar tanto de reforma. É essa conta que a gente faz. Assim, vamos falar assim, bem conta de padeiro mesmo. É encontrar um imóvel que tem um valor, um imóvel assim similar, né? Vamos falar assim, que está naquela região, que já tá reformado e tudo mais. Ah, tá. Esse valor aqui, esse imóvel aqui vale 7.000 metros quadrados, por exemplo. E nesse aqui eu consigo pagar 3,5, ou eu tenho que pagar nesse valor, nesse daqui, esse valor, para poder, nessa distorção, você ganhar o dinheiro com o flip. Na verdade, é isso. Toda reforma, ela valoriza o imóvel. Só que o segredo está em fazer uma reforma assertiva e como você compra o imóvel. Então, é isso que ele está explicando aqui. A gente precisa saber ter essa percepção. Não é um milagre. O imóvel não aparece aqui. Tem que fazer pesquisas, tem que falar, conversar com o corretor. Assim, tem regiões, né, Carlos, que justamente que estão regiões centrais, aquelas coisas mais que estão mais desvalorizadas, bairros que estão sendo revitalizados ou alguma coisa assim, que a gente já sabe, geralmente nas cidades, a gente já tem esse burburinho dos corretores, ali o preço está isso, porque vai acontecer tal coisa. Então é ficar realmente antenado nisso, né? Exato. Exatamente. E eventualmente, até em cidades de interior, onde o foco é mais casas, né? Em grandes centros, é mais comum que sejam apartamentos, né? Mas em cidades exterior, onde o foco é casa, se pode usar também o que se faz no mercado americano, que é a teoria das janelas quebradas. Você vê um imóvel que está, às vezes, com a grama alta na frente, com janelas de frente da frente quebrada, com o portão mal pintado, evidentemente muito antigo. Esses imóveis, eles têm indícios de que são imóveis que eventualmente estejam no mercado por mais tempo ou mesmo que precisem ser colocados no mercado. Então, é outra oportunidade de off-market. Trazendo de novo o mercado americano, lá eles, muitas vezes, para olhar casas, eles voam com drones. Pegam drones, eles vão voando pelas vizinhanças para procurar justamente, às vezes, uma piscina suja, uma grama alta no interior do imóvel, no quintal, que Muito. identifica, que sinaliza que esse é um imóvel que eventualmente é uma oportunidade. Então, assim, não tem uma receita de bolo propriamente. Existe, Várias sim, alguns métodos que podem estratégias. ser usados, mas toda estratégia é válida. Cada um
pode ter uma ideia e, eventualmente, essa ideia é o que vai se tornar o diferencial desse profissional. Sim. E também você falou aí a questão de pesquisar muito, né? Em média, você falou que são 200 para você comprar um. É isso? Você falou no começo, não? 200 imóveis negociados. Então, muitas vezes eu recebo esses imóveis, né? Alguns deles não são imóveis adequados, né? Já estão em bom estado de conservação, estão com uma precificação que não vai chegar no valor em que eu precisaria. Então, esses eu nem considero. Os que fazem sentido, eu abro negociação. E aí, essa negociação, né, 200 para 1, ela pode ser rápida, pode levar muito tempo. Eu acho que, como eu disse, o importante é ter paciência, perseverança, né? E, de novo, transpiração. Não, como você bem disse, Carla, não vai cair no colo. Você tem que ir lá e buscar. Exatamente. Não é fácil, né? A gente fala que, às vezes eu costumo brincar aqui no escritório, tudo é difícil, escolha o seu difícil. Não fazer nada é difícil, fazer alguma coisa é difícil, então escolha o seu difícil. É realmente isso, você se buscar de conhecimento, participar de live, de comunidades, é muito importante também. Tá sempre conhecimento e avançar. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Você costuma fazer essas compras à vista? Você faz essa compra financiado? Como que você determina como que você vai fazer essa compra? Como que você trabalha com isso? Aham. Idealmente à vista. Eu acho que eu não mencionei sobre isso, mas é importante para o pessoal entender, né? Hoje a gente presta, como sendo uma empresa, a gente presta serviços para investidores, né, profissionais, investidores qualificados, fundos, e para investidores, pessoas físicas também profissionais, né, para esses dois tipos de público. E por isso a gente, até então, tinha pouca presença no Instagram, mas a gente há pouco tempo que criou esse Instagram. Legal. Vocês devem estar vendo aí, Morada_BH, e aí quem quiser seguir pode nos acompanhar, porque a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso com esse olhar de pessoa física, e vamos lançar um produto para isso futuramente. É um produto de investimento, na verdade. Mas, cara, o ideal é que seja à vista, sabe? Uhum. Porque o proprietário, mesmo que o banco, num financiamento, o banco pague esse proprietário à vista também, né, após o registro desse contrato de financiamento, o proprietário não entende isso. Então, ele entende um contrato uma proposta de venda financiada como uma proposta demorada, morosa. Às vezes ele não tem nem noção por onde se passa, acha que o imóvel dele não pode ser financiado por estar naquela condição. Então, preferencialmente à vista, porque eu já perdi vários imóveis, eventualmente, por ter feito propostas financiadas, sabe? Entendi. Acho que o ideal é que seja mesmo à vista, até porque esse proprietário, muitas vezes, já está abrindo mão, né, de um percentual do valor que ele está pedindo, né? Muitas vezes a proposta está um pouco abaixo. Então, é um argumento para que você consiga convencê-lo de aceitar aquela proposta. Uma outra pergunta. Eu estou fazendo perguntas aqui que o pessoal está mandando. No seu estudo de viabilidade, você costuma colocar quanto tempo mais ou menos para venda? Uns 12 meses, 6 meses? O ideal... O ideal é 6 meses, né? Mas é muito difícil, assim. Eu acho que o ideal é considerar 12 meses, porque a gente tem vários desafios, né? A venda, o imóvel flipado, ele tem bons diferenciais, ele é muito bem recebido no mercado. Mas, dependendo do preço do imóvel, essa venda pode levar alguns meses, eventualmente. E acho que o maior desafio, de fato, depois desse imóvel ser adquirido, é o desafio da reforma. A gente tem profissionais que podem querer fazer essa obra por conta própria, contratando a mão de obra. Tem profissionais, né, que estão vendo a gente aí, que podem querer terceirizar por uma empreiteira, mas, pelo menos na minha experiência, infelizmente muito comum as obras atrasarem. Os profissionais não entregarem tudo que prometeram, os profissionais, a mão de obra e, eventualmente, as empreiteiras. Então, é necessário... Um dos maiores desafios, né? É um dos maiores desafios, depois de encontrar o imóvel, realmente, ter essa gestão da mão de obra, sobre o que fazer, definir escopo. Isso é uma coisa que a gente bate bastante aqui no nosso Instagram e no nosso
nosso WhatsApp. Até assim, o que fazer na reforma, o que melhora ou não, percepção de valor, tem coisas que a gente gasta pouco, tem uma percepção de valor bacana. Então, isso também é uma coisa. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre o que você, se você vai no imóvel, porque você tem uma oportunidade de visitar o imóvel. Tem muita gente que está nos assistindo aqui que é cliente de leilão, que está pensando muitas vezes em fazer o flip depois que tomou a posse do imóvel. Então, olha assim, ele não tem muita ideia. A gente que tem essa oportunidade de fazer visita no imóvel, o que você depara assim no imóvel que você fala assim, isso aqui não vou fazer? Tem algum problema estrutural, alguma coisa que te sinaliza assim que você fala, esse imóvel pode até que estar com preço bom, mas não dá. Tem alguma coisa assim que te dá uma freada? Sei lá, tipo uma vizinhança, o que faz você não adquirir o imóvel? Aham. Eu acho que assim, riscos estruturais realmente não dá, né? Porque você entra numa seara que muitas vezes envolve a segurança daquele prédio, a segurança do próprio futuro morador desse imóvel. Mas não é muito comum, sabe? Assim, mesmo imóveis muito antigos, a construção de concreto armado ela é muito segura, né? E ela, com a manutenção correta, ela dura mais de uma centena de anos. Então, o que usualmente o que mais nos assusta risco assim, risco não, né? Alguma inconsistência documental. O que eu quero dizer? Às vezes esse imóvel ele é vendido com uma área, mas parte dessa área não está registrada na matrícula daquele imóvel. Sim. Às vezes uma cobertura, uma área privativa, que está dentro do preço de compra desse imóvel, mas não está no direito de propriedade, na matrícula daquele imóvel. Por que isso afasta? Para mim não seria problema se eu não fosse ter dificuldade em vender esse imóvel. Mas o banco, ao avaliar esse imóvel, ele vai considerar a área pura e exclusivamente da matrícula. Então, eu vou ter dificuldade em conseguir um financiamento integral para aquele imóvel no momento em que eu for vender. Então, esse tipo de problema pode ser uma barreira que a gente não segue. Sim. E outras coisas às vezes acontecem. A gente, no nosso algoritmo, ele tem parâmetros de reforma. Eventualmente, a gente chega no imóvel e vê que a reforma vai custar mais cara. Então, a gente, nesse momento, ao visitar o imóvel, a gente entende que não pode seguir, a não ser que a gente faça mais uma correção, mais uma redução naquele preço de venda. Sim. De compra, na verdade. Né? Então, é isso. Assim, eventualmente, a descoberta de que a reforma vai custar mais cara do que se imaginou inicialmente na viabilidade e problemas documentais que podem dificultar a venda desse imóvel. Mas, outras vezes também, é o que se faz na diligência jurídica, documental desse imóvel. Ao se verificar documentação dos vendedores ou do próprio imóvel, se identifica alguma pendência jurídica que é um risco, também impede essa transação, mas isso é menos comum, sabe? Muitas vezes esses imóveis não tem esse tipo de problema, não. Então, assim, vamos só recapitular aqui para o pessoal um pouquinho. Primeiro, para você garimpar, pesquisar, pesquisar e pesquisar e falar realmente, né, para as pessoas ali, para um corretor, que geralmente, eu não sei se é assim hoje em dia para você, como você já está com um volume muito grande, acaba que o imóvel já vem para você antes de ir para o mercado, né? Tipo, olha, o corretor já traz para você, eu tenho um cliente aqui que quer vender e nem foi para o mercado ainda. Mas Exato. Isso é com o tempo que a gente vai ganhando essa notoriedade no mercado, vamos dizer assim. E você define uma região que você quer trabalhar. Tipo, Perfeito. você só faz imóveis aí na região de BH ou nas regiões nas regiões centrais de BH ou não? Sim, na região centro-sul de BH, que é a região mais valorizada, mas a gente tem esse objetivo de permanecer em BH também por conta daquele segundo desafio que eu mencionei da obra. Como a obra muitas vezes é um problema, a gente acabou abrindo uma construtora, criando a nossa própria construtora para poder garantir que a gente consiga fazer essas obras em tempo. Então, para a gente poder conseguir manter essa equipe sempre alocada, manter as obras o máximo possível sendo feitas pela nossa equipe, a gente acaba ficando nas mesmas regiões
imóveis de mesmo padrão, para que a gente possa aproveitar materiais e assim por diante. Sim, que a gente acaba ganhando na compra, né? Compra tanto piso, e, enfim, tira um pessoal da demolição nesse, começa no outro, entra o pessoal de acabamento. A gente vai Exato. fazendo esse rolo doido aí, como o pessoal aqui fala. Exato. E o Carlos, gente, ele tem um processo de gestão bem bacana também, que esse aí vai ser um tema para outra live, que eu vou falar para ele um dia, dar uma aula aqui para a gente também sobre isso, que é bem legal. E Carlos, então assim, imóveis estressados que você falou, você acha que são imóveis antigos somente? Ou Não, não? A não gente totalmente. consegue até comprar outros imóveis, né? Tipo, às vezes assim, tem oportunidades de pessoas que vai viajar, ou vão mudar de país, a pessoa quer dar um fim em tudo. Situações de divórcio também, tá, gente? Divórcio ou inventários. Isso também são situações que a gente consegue comprar imóveis assim, certo? Isso, perfeito. Eu vou até trazer mais dois exemplos que podem ajudar, né, a compreender o que mais, além do imóvel deteriorado, que entra nesse rol de oportunidades. Um exemplo que a gente tem, né, concreto, era um imóvel de herança, né? Havia uma senhora, faleceu, não tinha herdeiros, deixou esse imóvel através de um testamento público para uma pessoa que era afilhada dela, não era uma familiar. Essa essa pessoa que herdou este imóvel, ela não tinha conhecimento, ela morava em outra cidade, o imóvel tinha algum grau também de deterioração, ele precisava sim de uma reforma integral, e aí essa pessoa preferiu, em vez de anunciar esse mercado, fazer muitas visitas oferecendo um imóvel que não está em bom estado e vai ser difícil ser vendido, ela preferiu vender para nós, né, sabendo que nós faríamos essa regularização desse imóvel para ela, que seria fazer o cumprimento desse testamento e o registro desse inventário extrajudicial na matrícula. Então, essas pequenas pendências documentais e ou jurídicas também são uma oportunidade, Oportunidades. né? Se você se propor a resolver isso para o cliente, muitas vezes pode viabilizar uma compra um pouco abaixo do mercado e tirar, né, uma competição que eventualmente fugiria desse tipo de evento. Sim, e até mesmo você ganha um pouco, tem um poder de compra bom aí também, né? Porque você vai tirar duas dores, né? A reforma, que é uma dor da pessoa, e essa parte de regularização também, né? Isso é muito importante. Porque, assim, a gente costuma falar muito que toda dor é uma oportunidade. E eu procuro falar muito pro pessoal aqui enxergar essa dor, igual você falou daquela questão da casa com grama alta, com janela quebrada, com coisas que faltam manutenções, né? E isso é uma coisa que assusta muito a pessoa. A pessoa assusta muito com a reforma. E aí é onde a gente ganha. Porque na hora que a gente for comprar, a gente sabe ali o valor daquilo, então a gente vai negociar e vai comprar bem, sabendo que a gente vai poder fazer uma reforma, então a gente consegue desenrolar isso facilmente, né? E Perfeito. isso é que é importante, a gente ter esse olhar, aquilo que ninguém quer, o patinho feio, a gente vai lá e deixa bonitinho. Eu visitei um apartamento com o Carlos, eu nem sei se vocês fecharam aquele que a gente foi visitar, eu nem conversei depois. Aquele Fechamos. muito legal, assim, mas assim, qualquer pessoa que eu desafio, qualquer um que entrasse lá, ia achar horroroso. Que coisa horrorosa. Tal. Então, o que o Carlos viu? Uma baita oportunidade para ganhar dinheiro. Muito bacana, que vai transformar e vai ficar show de bola dentro de tudo que ele ensinou aqui pra gente. A compra, o estudo de viabilidade, o quanto vai gastar na reforma, essa gestão e controle. Então, o segredo do flipper está em ver a oportunidade onde ninguém vê, não é? Exatamente, encontrar o que não está visível, o que não está óbvio. É. Até, Carla, uma coisa interessante. Depois, por curiosidade, se vocês tiverem aí corretores que são de confiança de vocês, da rede de relacionamento de vocês, perguntem para eles. Os próprios corretores, as imobiliárias, não gostam de anunciar os imóveis deteriorados. Porque eles sabem que os clientes finais que estão buscando um imóvel para morar não querem visitar ou comprar esse tipo de imóvel, e que esse imóvel vai ficar na carteira por muito tempo. Então, muitas vezes, os próprios corretores não anunciam esses imóveis. É decisão deles não colocá-lo no mercado. Então, eu acho que é essa a cabeça, de buscar um imóvel
que não esteja público, né? Como eu comentei, talvez o melhor caminho seja tendo domínio, seja tendo profundidade de uma região, alguns poucos quarteirões, um bairro, para que você saiba todos os imóveis que estão sendo colocados à venda naquela semana, você converse com todos os porteiros e saiba quais as movimentações estão acontecendo em cada prédio. Eu acho que dessa forma é a melhor forma de você conseguir ser o primeiro a identificar um imóvel que vai ser vendido nas condições que a gente está procurando. Muito legal. E você começou dessa forma, né, Carlos? Você foi indo um por um e daqui a pouco você foi tomando forma e está trabalhando em grande escala hoje, né? Perfeito. Exatamente. Como é necessário começar pequeno e com profundidade, como eu disse, eu acho que é a melhor maneira realmente atacando uma região e tendo o domínio, né? Sendo a referência daquela região. Muito legal. Ô, Carlos, vamos responder umas perguntinhas do pessoal aqui? Eu vou compartilhar aqui. Aqui a gente já respondeu a Salles, mas ela perguntou assim, ó. Cadê? A maior parte das oportunidades está em imóveis mais antigos? Sim, com certeza, viu, Salles? Daiane, eu não sei. Salles Eu acredito que sim, viu, Daiane? Porque é o único fator que faz com que justifique um proprietário aceitar uma proposta abaixo do valor de mercado desse imóvel. Sabe, outros fatores, ele consegue resolver com um desconto menor. Se o imóvel está com uma reforma só um pouco antiga, ele vai vender esse imóvel 10% abaixo, entendeu? Ele não vai precisar chegar num preço que é um preço viável para o flip, se esse imóvel não tiver com muito problema. Então, eventualmente, o muito problema é muito deteriorado e, eventualmente, é deteriorado mais alguma pendênciazinha judicial, alguma pendência documental e assim por diante. Até para dar um pouco mais de cor, de detalhe, na nossa experiência aqui, a média de idade desses imóveis são imóveis reformados há pelo menos 40 anos. Na média, 40, 50 anos. São imóveis muito antigos. Aqueles banheiros coloridos, azuis, verdes. Eu falo aqui, aqueles elementos datados, né? Eu falo, tudo que é elemento datado, aquela coisa da vovó, aquelas louças coloridas, aquelas lajotinhas, é legal, tem gente que até restaura, mas não para investimento, né? Não para a gente fazer esse investimento de flip. Tem uma pergunta aqui também dela, que eu acho muito pertinente. Como que você define uma boa localização? Ótima pergunta, Dai. Não sou eu quem define, é o mercado. A melhor localização é a localização onde o mercado melhor precifica esses imóveis. Sim. Então, cada cidade tem os seus bairros com melhor valor por metro quadrado. E como assim, o preço do cimento, da pedra para a bancada, do porcelanato, não mudam se a gente usar eles no melhor bairro ou no pior bairro daquela cidade. Então, é melhor você usar esse material e essa mão de obra que vão custar o mesmo no melhor bairro para você ter maior apreciação desse imóvel. Não sei se... Agora, o especialista aqui colocou, como é feita a estratégia de negociação? Quanto tem que comprar abaixo de mercado esse imóvel? Você tem seu algoritmo já te mostrou esse percentual ou tem uma variante aí? Tem. Assim, usualmente é 45% abaixo do que ele será vendido. 45%, 50% abaixo. É o que costuma ser viável aqui para a gente. Qual foi a outra pergunta dele? Acho que ele fez duas perguntas, né? Como é feita a estratégia de negociação? Eu acho que cada caso é um caso. Assim, como a gente comentou no início, o que vai definir o preço de compra, na verdade, é quanto vale esse imóvel depois de reformado e quanto custará essa reforma. Então, o preço de compra é só o produto da equação. Você precisa primeiro calcular o preço de venda e o custo de reforma para chegar no preço de compra. Sim, exatamente. A conta é feita de trás para frente. Né? Quanto eu vou vender, quanto vai ser minha reforma, então eu vou pagar tanto. Certo? Exato. Aqui, ó.
Tem uma pergunta aqui também. Você usa o preço, deixa eu ver aqui, ó. Você usa o preço do metro quadrado do novo para parâmetro para venda do flipado? Não, Jailton, jamais. O preço do método novo costuma ser bastante mais alto do que dos imóveis usados. E a liquidez do novo também, exceto São Paulo, tá? São Paulo capital, onde a liquidez dos imóveis de lançamento é um pouco maior, a liquidez do novo nas principais capitais, onde eu tenho conhecimento, ela é menor. Então, como a gente precisa vender esse imóvel rápido, a gente não pode demorar para vendê-lo, é melhor que você considere o preço dos usados como referência. Sim. Eu sugeriria dessa maneira. Muito bom. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? Tem bastante gente me perguntando aqui. Aqui você, o Marcos, a gente já respondeu você, 45% abaixo de mercado, que é a média que ele aplica ali, que funciona para ele. Existe alguma regra para encontrar os imóveis? Pesquisa. Transpiração, volume. Exato. Transpiração e volume, que você vai encontrar. Tem muita gente que me pergunta sobre isso. Ah, mas onde você encontra esses imóveis? Como é que você faz? É muito você se expor. Você falar, olha, gente, a gente faz isso. Tem até um corretor aqui que falou que de Portugal que ele tinha já uma carteira de imóveis para apresentar primeiro para os investidores. São esses imóveis, geralmente, esses imóveis de inventário, casas antigas. Então, e muitas vezes o investidor nem entra, nem vai, enfim, na situação de Portugal, né? Então, assim, esse relacionamento acho que faz toda a diferença para a gente falar. E também gostei muito da dica que o Carlos deu aqui para a gente, que é você colocar uma área. Vou dominar essa área aqui, então eu vou fazer pesquisa para ver quais são os imóveis aqui, que geralmente são regiões centrais, mas também pode ser umas regiões novas também, né, Carlos? Não tem é o que o mercado tá apontando para a gente, né? Exato. Eu acho que é isso. Isso é mutável, né? Assim, usualmente alguns bairros se valorizam, outros depreciam-se por vários fatores. Então, realmente isso é apontado pelo mercado. Eu concordo contigo. É o mercado que vai falando. Então, você tem que estar sempre antenado. Agora tem uma aqui do Michel. Ó. Qual o percentual do imóvel utilizado na reforma? É bastante, viu, Michel? Eu vou dizer que é o seguinte, é mais do que você espera e menos do que você gostaria. Porque a reforma, como eu disse, é um ponto bastante sensível, é algo que tem que se tomar muito cuidado. Usualmente 20% do valor de venda desse imóvel, 20%, 30%. Observe, gente, valor de venda, não é o valor de compra. Então, se você pegou um imóvel aí, sei lá, por 350 mil, 400 mil, vai vender ele por 700 mil, então é 20% dos 700 mil. Você tem que previsionar aí para a reforma, certo? Isso, exatamente. Todo mundo sempre, essa pergunta, acho que se eu fizesse um índice aqui, todo mundo me pergunta isso. Cara, como é que eu sei? Assim, a gente coloca, lógico, tem que ter um indicador, mas muitas vezes a gente gasta até menos do que isso. Às vezes a gente tem que gastar um pouquinho mais, porque depende muito do imóvel, né? Como que a gente consegue ajustar ele, fazer, ou vai fazer ambientes integrados, né? Como a gente viu aquele que você fez, que eu comentei com você também que eu fiz, que hoje em dia a gente atualizar os imóveis com a reforma é também uma estratégia do flipper. A gente tem que, não é só uma reforma, você tem que fazer uma reforma estratégica. E isso que é muito importante, não é todo mundo que tem esse olhar, não é fazer um negócio lá por fazer. Tem que ter uma coisa, tem que ser bem estratégico mesmo. Tem alguma coisa que você faz que você não deixa de fazer nos seus imóveis de flipper ou não? O que você prioriza? Tipo, eu priorizo integrar os ambientes, por exemplo. Se der, a gente prioriza. A gente chama de modernizar. Então, a integração da cozinha com a sala é sempre muito bem-vinda. Né? A modernização passa por ter uma cozinha e banheiros com aspectos de novos.
né? Não adianta você dar um tapa, você passar uma tinta por cima de um azulejo antigo. Sim. O consumidor, na minha opinião, não é bobo, então ele vai perceber Eu isso. também Né? Então, não concordo com isso. eu acho que você tem que Parece que fazer você um está trabalho. maquiando alguma coisa, né? Quando você pinta ou Isso. envelopa algo, parece que você está maquiando, você está escondendo. Então faz ali uma reforma já e pronto, porque senão fica aquele aspecto de coisa mal feita. E não é o objetivo do flip, dar um tapa no imóvel. Não, é deixar o imóvel atual, sabendo onde vai gastar e o que gastar. Esse que é o diferencial de um flipper mesmo. Exato, exatamente. Não é? Então é isso, a modernização é muito importante, mas assim, você cuidar também da infra, né, do que está por dentro da parede, na nossa opinião também é muito importante para que esse cliente tenha garantia de que esse imóvel foi bem reformado, ele não vá ter dor de cabeça, para que isso também não volte como um problema futuro, né, isso acaba contribuindo também. Então, no fim das contas, é deixar o imóvel em estado de novo. Sim. A gente faz o que é necessário para deixar o imóvel em estado de novo, mas a gente também, antes de fazer, compra sabendo quanto vai ser necessário para isso. Então não existe um valor de metro quadrado, né, de reforma. Ou você tem um valor de metro quadrado de reforma? Na média, aqui em Belo Horizonte, a gente tem gastado em torno de R$ 2.000 o metro. Na média, R$ 2.000 o metro. Material e mão de obra, tá, gente? Isso, exato. Legal. Bom, gente, a gente vai encerrar então, senão a gente fica aqui, tem um pessoal que vai entrar numa mentoria. Vamos só, a Érica está perguntando aqui que eu achei interessante. Qual o percentual de lucro que viabiliza o flip? Legal. Ô, Érica, depende, assim, na verdade, cada investidor tem um parâmetro, né? O percentual de lucro sobre o valor de venda do imóvel é em torno de 10, 15%. Então, um imóvel de 500 mil tem que entregar de 50 a 75 mil de lucro. Mas, em termos de retorno sobre o valor que você investiu, é um pouco mais, porque você, ao vender um imóvel de 500 mil, nesse exemplo que eu dei, não investiu 500 mil nele, você vai ter investido 300 para comprar, né? 70, 80 mil reais para reformar, além de outros custos todos. Então, o seu capital exposto é menor e você faz isso num período idealmente menor do que em um ano. Então, o seu retorno acaba aumentando um pouco em função desses dois fatores. Show, gente. Ó, gente, então assim, a gente recebeu aqui hoje o Carlos. Estou muito grata por você estar aqui com a gente, tá, Carlos? Essa hora da noite, compartilhando aí, sem reservas com a gente sobre o investimento, sobre como aplicar isso, como fazer, né? Quem faz na prática mesmo, é isso que a gente quer trazer aqui, com quem faz na prática, não só ficar mostrando estatísticas. A gente mostra o que a gente faz e não só o que a gente fala, né, Carlos? Isso. Então, assim, eu pude ver as reformas dele, achei bem coerente com tudo que a gente fala aqui, sobre reformas comerciais, acabamentos comerciais, sobre... Ele também gosta de taquinho, gente. Então, restaurar o taquinho, que é uma polêmica aqui no canal. Ai, restaura o taquinho. E a gente economiza com isso e traz bastante valor para o imóvel quando a gente faz isso. Então, quero muito te agradecer. Pessoal, quem quiser entrar no grupo de reforma, a gente tem um link aí no grupo de WhatsApp aí, tem um link da bio. Carlos, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Só agradecer, Carla. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí para todo mundo que nos acompanhou, que dedicou um pedacinho da sua quarta-feira, né, pré-feriado aí à noite. E convidar vocês, se quiserem conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz na Morada, a gente tem o nosso Instagram, né, no qual eu estou falando agora, Morada_BH. Vai ficar marcadinho lá. Ah, ótimo. Mas também os nossos principais canais hoje são o nosso site, moradaprop.com.br, e o LinkedIn, por onde a gente se comunica com os nossos investidores. Então lá a gente já tem um pouco mais de corpo, de conteúdo, que é Morada Propriedades. Eu acho que vocês vão encontrar aí as nossas principais linhas de comunicação e espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Depois eu digito lá pra gente na live que vai ficar salva, gente. A live vai ficar salva. Compartilhem com as pessoas aí. E, Carlos, muito obrigada mais uma vez.
Boa noite, pessoal, e bom feriado para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada.